Olá, IPCA. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2013. Estamos juntos há 521 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. É ainda a mesma história, porque, já temos dito isso, segundo Samuel, na verdade, é apenas o segundo volume do livro de Samuel. E essa divisão foi feita apenas por questões de cópias, em rolos, em pergaminhos, ser feita desta maneira. Mas você percebe imediatamente que a história está sendo continuada e sem maiores explicações. E o que temos aqui é o que acontece depois da morte de Saul. Logo no início aqui do capítulo 1, nós vemos que o escritor bíblico faz questão de demonstrar para nós, com prazos e com locais, que Davi não teve nada a ver com a morte de Saul. Isso era muito importante. Então é dito que Davi voltava da guerra que teve com os amalequitas e estava por 2 dias em Ziclag, quando chegou um homem para contar para ele que Saul tinha morrido. Este homem disse a Davi, na esperança talvez de ganhar o favor do rei, que avistou Saul em seus últimos momentos de vida vencido pela cãibra e que ele mesmo matou Saul a pedido de Saul. E então ele trazia a coroa de Saul e o bracelete de Saul para Davi. Não há como conciliar este relato de 2 Samuel capítulo 1 com o relato que vimos ontem, no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 31. Lá nós vemos que o escudeiro de Saul não teve coragem de matar Saul, mas que Saul se matou e que só depois de ter certeza que Saul havia morrido, testemunhando, portanto, esse fato, que o seu escudeiro se matou. Não há como conciliar aquela história do capítulo 31 do primeiro livro com a história do capítulo 1 do segundo livro de Samuel. A interpretação clara que isso nos sugere é que esse amalequita que veio trazer a coroa e o bracelete de Saul para Davi pode ter passado no acampamento israelita depois que Saul já havia morrido, que o seu escudeiro já tinha testemunhado a morte de Saul e tinha se matado também, e encontrando ali o corpo de Saul, resolveu tirar proveito da situação. E tomando para si a coroa e o bracelete, resolveu entregá-los a Davi como se estivesse prestando um favor ao novo rei israelita. Só que, na tentativa de aumentar os seus méritos, ele acabou dizendo que quem matou Saul, na verdade, foi ele mesmo. E, para ele, esta foi uma ideia extremamente infeliz, porque acabou custando a sua própria vida. Davi, além de ser declarado inocente por estar longe da batalha em que Saul morreu, também é declarado inocente porque vai fazer justiça a Saul e vai executar aquele que disse com sua boca que havia matado Saul. Davi pranteia com seus homens, chora, jejua, e não apenas por Saul, mas também por Jonatas e pelo povo do Senhor, pela casa de Israel toda. E então fica muito claro aqui que Davi de fato amava a Saul, amava a Jonatas em especial, e tinha alta consideração pelo ungido do Senhor. Tanto é que esta é a fundamentação que Davi dá para a sua atitude de mandar matar aquele mensageiro. Então você percebe que Davi vai compor um hino e que vai determinar que esse hino seja ensinado aos filhos de Judá. Ou seja, vocês vão lamentar comigo. A primeira atitude dele como rei, ainda não coroado certamente, mas como aquele que sabe que Saul morreu, é determinar que o povo lamente a perda do seu rei. E ele então compõe este hino em que exalta Saul e exalta Jonatas. Ele que foi tão perseguido por Saul e que testemunhou tantas perseguições, sofreu tantas coisas nas mãos de Saul, não vai usar essa oportunidade aqui para falar mal de Saul, mostrando mais uma vez a grandeza do seu espírito. E entendendo que a perda de Saul era perda para Israel, ele toma os acontecimentos não em termos pessoais. Agora Saul saiu do caminho, o reino vai vir até mim. Não, ele toma isso em termos nacionais. O nosso povo está sofrendo a perda de homens valentes. É muito interessante percebermos, irmãos, que Saul relutou até o fim. E
ao invés de agir como Jonatas, que entregou a Davi as suas armas, a sua capa, Saul, em suas atitudes, acabou dando ensejo a esta situação estranha, em que um terceiro, nem mesmo israelita era, pega a coroa de Saul, o bracelete real de Saul, e os traz a Davi. Isso nos mostra que aquilo que era de Davi ia chegar às suas mãos de qualquer jeito, mas que a oposição de Saul não tinha como prosperar. E nos mostra aqui também a piedade de Davi. Se Saul mostrou indiferença para com os sacerdotes ungidos do Senhor e matou 85 sacerdotes, Davi, mesmo sendo perseguido pelo rei, uma outra posição sagrada, tem tanto respeito pelas instituições que quando alguém vem dizer para ele que matou o rei, esse camarada é que acaba morrendo pelas mãos do próprio Davi. O cântico que Davi manda compor não é um lamento da semelhança daqueles salmos de lamento que andamos estudando, mas ele fala, e fala bastante, sobre os valentes que caíram, e exalta Saul e exalta Jonatas. E há aqui uma ironia interessante no verso 21, onde nós lemos assim: o escudo de Saul que jamais será ungido com óleo. Era muito conhecida naquela época a prática de você usar escudos de couro para aparar as flechas do inimigo, para defender também o seu corpo dos golpes de espada. E para que esse couro não ressecasse e se tornasse mais resistente, de tempos em tempos ele era tratado com óleo. E então a primeira referência do que Davi quer dizer aqui no verso 21 é que Saul agora não guerreia mais e não vai mais passar óleo no seu escudo. Mas também há uma ideia importante. A palavra para escudo na língua hebraica é muito semelhante à ideia de chefe ou soberano. Os termos são muito parecidos, às vezes são intercambiáveis. E então esta frase, o escudo de Saul não vai mais ser ungido, pode significar também o soberano Saul não é mais um ungido. Então isso mostraria em forma dupla aqui, uma duplicidade proposital de Davi, que Saul não vai batalhar, mas que Saul não é mais o escolhido do Senhor. Davi ainda fala sobre o amor que teve para com Jonatas no verso 26, e nós não vamos tampar o sol com a peneira aqui. Tem muita gente que lamentavelmente interpreta isso como uma indicação do amor homossexual entre Davi e Jonatas, o que é um absurdo. Mas o que Davi está dizendo aqui claramente é que a lealdade que ele obteve de Jonatas, que o compromisso firmado em uma aliança que foi respeitada por Jonatas o tempo inteiro, que esse tipo de amor que envolve a lealdade, o respeito, é muito superior à mera atração física. Davi não está de maneira nenhuma endossando o amor homossexual, muito menos dizendo que qualquer outro tipo de amor tem conotação mais sublime do que o amor conjugal. Mas está reconhecendo que foi, de fato, amado, querido, respeitado por um homem digno, Jonatas, que realmente era uma grande perda para Davi nessa ocasião. Então, meus queridos irmãos, este capítulo 1 coloca as coisas muito claras. Estamos saindo da era de Saul e entrando na era de Davi. Davi não obteve a coroa por esforços próprios. Deus a trouxe até a sua mão. Isso não aconteceu sem que Davi enxergasse os profundos sofrimentos trazidos à nação nessa transição e sem que a própria maneira de escrever este relato nos deixasse clara que o narrador bíblico queria dizer: Davi é inocente nessa história toda. Sua atitude para com Saul, para com Jonatas, é de lealdade. É uma atitude admirável. E é isso que deve ser tomado em grande consideração por nós agora, porque nos próximos capítulos nós veremos que o filho sobrevivente de Saul, chamado Isbosete, ainda vai tentar reinar. E isso vai fazer com que durante um certo tempo haja duas coroas em Israel: Davi e Isbosete. E esse período de tensão só poderia ser resolvido quando ficasse reconhecido por todos que Davi era inocente, que Davi era o escolhido de Deus, que ele não teve nada a ver com a morte de Saul, mas que o que aconteceu com Saul era uma sentença de Deus e que, portanto, Isbosete não devia reinar. E nós vamos ver sobre isso um pouco mais tarde. Agora vamos parar a leitura de Samuel um pouquinho, porque amanhã leremos o Salmo de número 1, que fala dos ímpios que não permanecem e dos justos que permanecem.
E fica claro, então, por que aquele salmo foi colocado logo na abertura do livro dos Salmos, o livro que tem muitas e muitas canções de Davi. Saul não durou, mas Davi permaneceu para todo sempre. E o seu reinado é eterno, porque o seu filho, que é maior do que ele, o Senhor Jesus Cristo, está assentado nesse trono. Então, eu espero que essas considerações ajudem você a interpretar esta parte que lemos hoje e prepare o seu coração para o que vamos considerar amanhã, quando leremos o Salmo de número 1. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais este dia, por aquilo que aprendemos da Tua Palavra no dia de hoje, e te pedimos, ó Deus, que como Davi, saibamos respeitar aqueles que o Senhor mesmo escolheu. Ensina-nos respeito às autoridades, ensina-nos essa grandeza de espírito de Davi, ainda que aqueles que nos lideram, ainda que aqueles que são superiores a nós em qualquer esfera da vida, seja ela familiar, eclesiástica, de governo, ensina-nos a honrar estas pessoas, como Davi honrou Saul, como Davi honrou Jonatas. Ensina-nos a descansar em Ti, na certeza de que Tuas promessas se cumprirão em nossa vida, e temos essa altivez de espírito que Davi também demonstrou. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você, e até amanhã, se Deus quiser.